Fala, gente rica, como é que vocês estão? Doido, eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje será sobre as ações da Americanas. Porque a galera está querendo entender que historinha é essa aí de 10 bilhões de lucro líquido no terceiro tri, 180% de alta no papel, né? Aí muita gente deve estar se perguntando: por que que eu não me posicionei nessa febre do rato quando estava lá nos 6 centavos? Agora estou vendo o bonde passar. Vamos entender tudo isso. Por isso, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Aí já deixa aquele like, faz aquele comentário top line para dar aquele incentivo para o canal interagir com a galera. Sem mais converseiro, bora logo pro vídeo, doido. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, na última quinta-feira, os investidores se surpreenderam com o resultado do terceiro trimestre da Americanas. O lucro líquido de 10 bilhões de reais e uma alta de quase 200% no papel, né? Aí muita gente começou a se perguntar: que trem é esse, doido? A empresa IRJ devendo um bocado de gente, né? Uma desconfiança tremenda em cima da empresa, né? Principalmente por parte dos consumidores, e a empresa agora divulga um número desse aí no terceiro trimestre. A questão é o seguinte: a desconfiança ainda permanece, principalmente no que se refere às vendas no online, né? No GMV digital. Vamos entender um pouco os números, depois a gente volta aí explicando esse negócio aí. Bom, e para começarmos a entender o que aconteceu no resultado do terceiro trimestre da Americanas, primeiro vamos entender como que se comportou aqui o GMV da companhia, né? Que são as vendas, é o volume geral de vendas. E aqui a gente vê um GMV bruto que atingiu 4.704, né? Bastante, né? Um GMV, pela atual situação da companhia, um GMV bastante considerável aqui, porém ainda com queda, né? A gente vê aí um GMV com queda, tanto na comparação anual, quanto também na comparação dos 9 primeiros meses do ano comparado com o mesmo período anterior, né? E aqui a gente vê que a empresa cresceu o GMV físico, né? Porém teve uma queda aí significativa no GMV digital. O que acontece com isso daqui? A desconfiança do consumidor com a marca Americanas, né? Então aquela galera que comprava muito no digital, que era o carro-chefe da Americanas, ainda continua com a desconfiança, né? A companhia ainda não recuperou a sua credibilidade com esses seus clientes, né? Então o GMV digital apanhou bastante aqui. E aqui a gente vê o GMV outros crescendo uma quirelinha, né, na comparação anual e na comparação com os 9 primeiros meses também. A companhia reporta uma receita líquida de 1 bilhão 197 milhões de reais, né? Um leve crescimento aí na comparação anual. O lucro bruto que cresceu até bastante aí, né? 21% na variação dos 9 primeiros meses aí. A margem bruta também cresceu um pouco e a empresa reduziu o ESG, né? Que são as despesas gerais e administrativas. Cresceu o seu EBITDA, na verdade reverteu um EBITDA negativo, né? Para um EBITDA positivo de 547 milhões de reais. E a gente vê aqui o resultado financeiro da companhia, 14 bilhões 159 milhões de reais, né? Uma reversão de um resultado financeiro negativo que era de pouco mais de 1 bilhão de reais no mesmo período do ano anterior. Vamos entender isso daqui. Aí aqui a empresa reporta o lucro líquido de 10 bilhões 279 milhões de reais, né? Um crescimento aí muito avassalador se você for pensar apenas nisso, revertendo aí um prejuízo de 1 bilhão 630 no mesmo período do ano anterior. Haircut dos fornecedores de 106 milhões de reais, isso aqui são cortes, tá? Reduções. E a gente vê um EBITDA ajustado de 497 milhões de reais, também uma reversão do EBITDA ajustado negativo do mesmo período do ano anterior, né? Bom, agora vamos entender aquele número que aparece como resultado financeiro de 14,2 bilhões de reais, né? Por isso que você não pode olhar apenas ali para lucratividade, geração de receita, você precisa olhar os números no seu detalhe, né? E aqui a gente vê, ó, no terceiro trimestre de 2024, o resultado financeiro consolidado foi positivo em 14,2 bilhões de reais. Esse resultado deve-se ao haircut na novação da dívida no âmbito da execução do plano de recuperação judicial.
Como eu já expliquei no início, haircut nada mais é do que corte, redução. A quitação de dívidas concursais com credores que fizeram a escolha pela opção de reestruturação 2 se deu pela conversão de dívida original em ações barra bônus de subscrição de emissão da Americanas, conversão em novas debêntures e o saldo remanescente foi pago em caixa com haircut de aproximadamente 5,4 bilhões de reais. E olha aqui, ó, que foram reconhecidos como resultado financeiro do terceiro tri de 2024. Esse aqui é apenas um dos dados, tá? Apenas parte de um pagamento a um determinado credor. Aí aqui a gente vê sobre outra classe de credores. A quitação de dívidas concursais com credores que aderiram ao leilão reverso também ocorreu em julho e foi pago com um haircut de 6,4 bilhões reconhecidos como resultado financeiro, tá? O terceiro impacto relevante no resultado financeiro foi a reversão dos juros e variação monetária no valor de 4 bilhões que incidiram sobre a dívida concursal e foram contabilizados a partir de janeiro de 2023 até o momento da novação da dívida. Aí aqui a gente começa a entender o lucro reportado pela companhia. Lembrando que aqueles 14 bilhões de resultado financeiro lá, positivo, né? Eles foram traduzidos em resultados financeiros por conta de descontos, cortes em dívidas, reduções lá em pagamentos, tá? Tudo isso foi traduzido para o resultado financeiro. E isso se refletiu na lucratividade da companhia, já que foi jogado para dentro do balanço como resultado financeiro. Isso se traduziu descontando ali as despesas e também somando a receita gerada, se traduziu no lucro de 10,3 bilhões de reais. E aqui eles explicam, né? Impactado por diversos efeitos decorrentes da execução do plano de recuperação judicial e da quitação das dívidas concursais. O principal impacto foi o reconhecimento como receita financeira dos haircuts gerados no momento da quitação de dívidas concursais com credores financeiros e reversão de juros e atualizações monetárias. Então, voltando aqui no resumo financeiro, se você pegar a receita líquida gerada de 3 bilhões 197 milhões de reais, descontar aqui, por exemplo, as despesas aqui com SGA, né, despesas gerais e administrativas, que foi de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais, mais os impostos que foram de 4 bilhões 196 reais, aqui a gente vai ter aqui, se considerar também ainda aqui despesas com as investigações, tudo mais, né? Então, fazendo apenas aqui uma continha de padeiro, a gente vê aqui que a empresa não gerou lucro nenhum, né? Isso aqui acabou sendo um prejuízo de pouco mais de 2 bilhões de reais. Então é preciso analisar muito bem para você não ser enganado, né? Porque o que os caras estão divulgando aí é que a Americanas reportou um lucro líquido superior a 10 bilhões de reais e não foi isso que aconteceu. Isso daqui é o desconto de todos os pagamentos de dívida que a companhia conseguiu, né, chegar lá dentro do acordo, que foi revertido, né, em resultado financeiro. Isso aqui no final se refletiu, se traduziu na verdade em lucratividade, mas porém é só uma lucratividade aqui fantasiosa, tá? Agora, olhando para a parte do endividamento da companhia, a gente vê o seguinte, que a companhia zerou a sua dívida. Zerou como a sua dívida? A companhia deu calote em todo mundo, né? Porque houve credor aí que acabou aceitando um desconto de até 80% para receber ainda em 2039 todo o montante ali, os 20% à vista. Então, isso aqui, no meu ponto de vista, não passa de um calote, né? Aí aqui a gente vê que a companhia finalizou o reperfilamento dos credores financeiros e a dívida bruta pulou aí de 45,2 bilhões em junho para 1,7 bilhão no final de setembro. A dívida atual é composta por 1,6 bilhão em debêntures públicas da companhia, além de 75 milhões em empréstimos e financiamentos de outras empresas do grupo não recuperandas e que, portanto, não fizeram parte da recuperação judicial. Aí aqui a gente vê detalhadamente, né? Risco sacado, em 2024 não existe mais. Empréstimos e financiamentos de curto prazo, reduzido aí em 99,5%. Debêntures, também já não existe agora em 2024. A gente vê o endividamento de curto prazo, 75 milhões, como mencionado anteriormente. A gente vê empréstimos e financiamento de longo prazo, também não há debêntures de longo prazo, 1,640 milhões de reais, como citado anteriormente também, e uma dívida de longo prazo também no mesmo valor, né?
somando no endividamento bruto de 1.715 bilhões de reais. A companhia conta aí com uma disponibilidade de 1.080 bilhões de reais, com contas a receber de mais 1.117 bilhões de reais e disponibilidades totais de 2.197 bilhões de reais. O caixa líquido da companhia é de 482 milhões de reais. Bom, a questão é o seguinte, quando você vê um número bonito desse, você precisa entrar no detalhe do resultado, né? E o que a gente vê é o seguinte, a Americanas ela não gerou lucro líquido nenhum, né? O que aconteceu foi que os descontos da dívida que ela obteve dentro dos acordos da recuperação judicial, eles foram convertidos em resultado financeiro. Isso acabou se traduzindo na linha da lucratividade como lucro líquido positivo. Como eu mostrei aí, se formos considerar tudo, a receita líquida, as despesas da companhia, ela acabou gerando um prejuízo líquido próximo ali ou superior a 2 bilhões de reais. Então é preciso muito cuidado, né? A credibilidade da Americanas ainda está em xeque não apenas para o mercado, né? Mas principalmente para os consumidores. Tem muita coisa ainda para acontecer lá dentro. Agora, o mercado ele se posicionou de maneira positiva, né, tanto na reprecificação das ações, por conta do reperfilamento da dívida da companhia. Esse foi o ponto-chave do resultado. Não foi o resultado da lucratividade que a companhia divulgou, não foi a receita que a companhia divulgou. Foi simplesmente a questão do reperfilamento do seu passivo. Que a empresa fez ali uns acordos que acabou, no meu ponto de vista, dando calote a um bocado de credor, né? Teve credor aí que acabou aceitando um desconto de 80% para receber em 2039. Os que não aceitaram ali o parcelamento, né? E ela acabou derrubando todo o seu passivo de pouco mais de 45 bilhões de reais para pouco mais de 1 bi e 700. Mas a coisa ainda continua feia lá dentro da Americanas, tá? Então é preciso muito cuidado em se posicionar nesse papel aí, principalmente aí no pós-grupamento, porque a companhia ainda segue aí na venda de ativos, né? Tem a parte do âmbito digital que ela colocou à venda, precisa levantar mais uma quirela e acompanhar, né, o desempenho operacional da companhia no que se refere principalmente ao GMV digital, que é onde ela está mais apanhando. Beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!